Olá! Está começando mais uma edição do Acontece no Rio. Veja os destaques. De volta ao trabalho. Depois de 4 meses de paralisação, médicos peritos voltam a trabalhar, mas o atendimento ainda não é satisfatório. Defensora Pública alerta para o aumento de casos de violência contra a criança. Restaurantes do centro montam estratégias para driblar a queda nas vendas. Em instantes. Depois de quase 5 meses de paralisação, os peritos do INSS voltaram ao trabalho. Mas o ritmo dos atendimentos ainda é lento. A Associação Nacional dos Médicos Peritos afirma que, apesar do retorno, a categoria permanece em estado de greve. Rosana precisou de um médico perito em setembro, justamente o mês em que eles entraram em greve. Levei um tombo aqui, essa obra aqui da prefeitura, em setembro. Agora que eu consegui semana passada a perícia, esses meses todos e não consegui. 3 vezes remarcando. Não, é um tombo aqui horrível, fiquei com sequela no pé, sequela no... E não tinha médico perito? Não tinha perito. Depois de mais de 140 dias de paralisação, os peritos voltaram ao trabalho nesta segunda-feira, mas em ritmo bem lento. Os grevistas pedem um reajuste salarial de 27,5%, além da redução da carga horária de 40 para 30 horas semanais e o fim da terceirização. Como até agora não houve acordo, eles podem cruzar os braços novamente a qualquer momento. Em todo o Brasil, mais de 1 milhão de segurados foram prejudicados pela greve, segundo o próprio INSS. Mas a Associação Nacional dos Médicos Peritos calcula que este número ultrapasse os 2 milhões. No Rio, a espera pelo auxílio-doença pode durar até 5 meses. Já Islene está com o pai doente e não consegue receber o benefício. Tá um absurdo isso, gente. E agora? Eles te deram prazo? Falou que ainda vai me ligar ainda para saber se vai conseguir liberar o NPS dele. O INSS pede que o segurado não vá aos postos sem que o atendimento tenha sido previamente agendado. A prioridade é atender quem ainda não fez a perícia médica inicial, ou seja, os que precisam do exame para concessão de aposentadoria por invalidez ou renovação do benefício vão continuar esperando. As más condições de trabalho vêm provocando uma evasão da categoria. Em 5 anos, quase 3 mil peritos abandonaram a carreira, uma média de 2 a cada dia útil. Ao contrário do que diz a Associação dos Médicos Peritos, o INSS negou que haja estado de greve. O Instituto esclarece que, na maioria dos postos, o atendimento é realizado normalmente. Há uma semana, o caso da menina Micaela, de apenas 4 anos, chocou a cidade. A polícia suspeita que o pai e a madrasta da criança sejam os autores do crime. Segundo o laudo do Instituto Médico Legal, a menina Micaela sofreu pelo menos 25 lesões. A criança pode ter sofrido traumatismo craniano e edema encefálico. O pai, Felipe Ramos da Silva, e a madrasta, Joelma Souza da Silva, estão presos no complexo penitenciário de Jericinó. Quem chamou a polícia foi o filho de Joelma, Wellington Souza da Silva, que encontrou a menina já morta. Ele também denunciou o Conselho Tutelar de Ramos, que não investigou as denúncias de maus-tratos feitas por vizinhos de Micaela. O Conselho Tutelar de Ramos negou a denúncia de Wellington. Segundo o órgão, nenhuma ligação foi feita para apurar maus-tratos do pai e da madrasta de Micaela. E para falar sobre o tema violência infantil, vamos conversar com a doutora Eufrásia Maria das Virgens, que é coordenadora dos direitos da criança e do adolescente da Defensoria Pública Estadual. Doutora Eufrásia, casos como o da menina Micaela são cada vez mais comuns? Infelizmente, é uma realidade. A violência contra a criança e adolescente no Brasil tem dados estatísticos assim, muito alarmantes. Uma estimativa do Unicef, feita com base em dados do DataSUS de 2013, mostra que no Brasil 28 crianças e adolescentes são assassinadas por dia. Então, isso é muito preocupante, principalmente quando a gente trata de pessoas em situação de vulnerabilidade, né, que são crianças e adolescentes que deveriam merecer proteção de todos. Dados também mostram que em 50% dos casos de violência, os acusados são os pais ou os responsáveis, o que leva os familiares a agir dessa forma. Na verdade, a gente sabe que, infelizmente, essa é uma triste realidade. Isso decorre, muitas vezes, da falta de acompanhamento, né, de saber que essa criança, que esse adolescente, como pessoa em desenvolvimento, ela merece um respeito,
por essa condição especial dele. Então, ainda falta por parte da sociedade, de uma forma geral, essa noção, né, de que crianças e adolescentes são pessoas que devem ter os seus direitos respeitados. Infelizmente, essa é uma realidade. As crianças sofrem muita violência no local onde elas deveriam mais ser protegidas, né, de toda forma de violência. E é importante destacar também que, além de ser um dever da família, a proteção de direitos de criança e adolescente, é também um dever da sociedade e do Estado. E por isso que é muito importante um espaço de discussão como esse sobre essa questão. O filho da madrasta disse que fez denúncias ao Conselho Tutelar de Ramos e nada foi feito. Teriam dito para ele que para receber uma denúncia eram necessários pelo menos 10 ligações contra o infrator. É isso mesmo, doutora Eufrásia? Não é dessa forma. Eu até estranho muito essa informação. Assim que eu tomei conhecimento dessa situação, quando vi a notícia no jornal da morte dessa criança, eu, no dia seguinte, entrei em contato com o Conselho Tutelar de Ramos e, até o momento, eles não tinham identificado nenhuma notificação de violência. Então, não existe essa questão de ter várias ligações. Qualquer notificação... Então, esse não é o procedimento correto? Não é o procedimento. Qualquer notificação de violência contra a criança deve ser feita, principalmente, obrigatoriamente, ao Conselho Tutelar, independente de outras providências. É isso que prevê o Estatuto da Criança e Adolescente. E existe, além do Conselho Tutelar, que a pessoa pode buscar diretamente, através de ligação, ou indo pessoalmente até a sede do Conselho, existe também um número nacional de notificação de violação de direitos humanos, que é o número 100, da Secretaria de Direitos Humanos, a Ouvidoria Nacional da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que vai encaminhar essa notificação para os órgãos competentes daquela localidade. Então, essa informação não está correta, não é esse o procedimento. Qualquer notícia, qualquer notificação de violação, ela deve ser imediatamente apurada e encaminhada aos órgãos competentes. A gente sabe que a cidade tem poucos conselhos tutelares e a maioria trabalha sem as condições adequadas. Enfim, mesmo com esse número limitado, como a senhora classifica os trabalhos que esses conselhos realizam? O Conselho Tutelar ele é um órgão importantíssimo no sistema de garantia de direitos da criança e adolescente, que é um sistema previsto na Lei 8.069 de 90, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. E o sistema de garantia de direitos é exatamente o que o Estatuto prevê, esse conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais para a garantia dos direitos de crianças e adolescentes. E o Conselho Tutelar, que foi criado pelo Estatuto da Criança e Adolescente, é um órgão importantíssimo e ele é incumbido pela sociedade de zelar pelos direitos da criança e adolescente. É importante até destacar que agora, no dia 28 de fevereiro, nós teremos no município do Rio de Janeiro o processo para escolha de conselheiros tutelares. Nós sabemos que o número de conselhos no município do Rio de Janeiro, ele não está adequado ao que regulamenta, por exemplo, o Conselho Nacional de Direitos da Criança, que prevê a necessidade de um conselho tutelar para cada 100 mil habitantes. Então, nesse sentido, nós deveríamos ter pelo menos 60 conselhos tutelares no município do Rio de Janeiro, e não é esse o número que nós temos. Nós temos 16 conselhos tutelares, cada um dos conselhos é composto por 5 conselheiros, e é importante tanto destacar mais uma vez a importância do papel do Conselho Tutelar como órgão de proteção aos direitos da criança, como a necessidade do fortalecimento deles, e nesse sentido a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro desenvolve um projeto desde 2012 de diálogo permanente com os conselhos tutelares, exatamente para buscar fortalecer o papel dos conselhos tutelares, dar um assessoramento nos casos em que eles necessitam de orientação para atendimento de algumas questões e encaminhamento também para diversos órgãos da Defensoria Pública. Muito obrigada pela entrevista. Muito obrigada. E parabéns por esse trabalho, que é muito importante para as pessoas terem essa noção de que a proteção de crianças e adolescentes é um dever de todos nós. A Prefeitura anunciou que vai adotar medidas especiais de combate ao mosquito Aedes aegypti, visando os Jogos Olímpicos de 2016. A partir de abril, todas as instalações olímpicas vão passar por uma vistoria para evitar a proliferação do mosquito na fase final das obras dos locais de competição. Até o carro fumacê deverá ser usado pelos agentes de saúde. As medidas são uma resposta a alertas recentes de governos dos Estados Unidos, Canadá e União Europeia para que grávidas evitem o Rio de Janeiro por causa dos casos do Zika vírus. Além dessa doença, o Aedes aegypti transmite a dengue e a febre chikungunya. Restaurantes do centro planejam novas estratégias para driblar a queda nas vendas, intensificada com o fechamento de um trecho da Avenida Rio Branco. Em alguns estabelecimentos, as vendas caíram até 50%. A cena se repete cada vez com mais frequência. Clientes passam,
e não param nos bares e restaurantes. Resultado são mesas vazias e garçons conversando. As obras na Rio Branco atingiram quem sobrevive vendendo comida e bebida. Parte da avenida fechada ao trânsito e modificações nas linhas de ônibus fizeram muita gente mudar o hábito na hora do almoço ou lanche. Tinha gente que almoçava perto por causa do transporte, o pessoal que pega carro dificulta um pouco muito na locomoção até o restaurante. Então, muita gente agora até está pedindo mesmo comida pelo telefone, que é mais fácil. Não é uma vitrine de loja de shopping, é apenas a entrada de um restaurante de massas. O dono aposta no colorido e na informação para atrair os consumidores. E tem penado. Os números variam em relação à queda no movimento, de 20% a 50%. Mas num ponto todos concordam. É preciso uma nova estratégia para recuperar a clientela perdida e conquistar novos clientes. O gerente desse restaurante Aquilo aposta num cardápio mais variado. Arroz, feijão, carnes e massas continuam. Mas depois do carnaval, vai privilegiar a comida japonesa. Variedade de comida, essas coisas assim, para o público vir. Por exemplo, o sushi não é tão caro aqui, entendeu? Tem espaço lá em cima para colocar isso. Quem sabe isso também. Tentar recuperar a clientela que sumiu. Com certeza, trazer o pessoal de volta. Esse comerciante é o pioneiro em comida Aquilo no centro do Rio. Lá se vão 35 anos. Mas toda essa mudança no centro da cidade deixou a balança com os dias contados. Custo não vai me permitir muito tempo no quilo, tá? É o custo, mercadoria. A tendência é que a comida Aquilo possa estar com os dias contados? Para mim, sim. Quem trabalha com qualidade. O que ninguém quer ver é porta se fechando. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso site. Acesse câmara.rj.gov.br. Até amanhã.